Você já leu Dostoiévski? Você gosta da literatura russa? É sobre isso que é o react de hoje. Vamos assistir aqui um corte do escritor J.P. Silva. Ele esteve, vou colocar minha tela aqui, ele esteve no Deriva Podcast há um tempo atrás, eu não sei exatamente quando, não olhei a data, mas enfim, ele explica aqui a importância de Dostoiévski, né? E muitas pessoas se afastam da literatura russa por achar um pouco distante. E foi logo esse primeiro questionamento que o Petri fez. Então, vamos lá, sem muitas delongas. Dostoiévski ali, eu já tentei ler Dostoiévski, mas nunca consegui ir muito longe porque não entendi nada. Qual que é do Dostoiévski? Por que ele é tão importante pra literatura? Você começou por qual? O não sei o que é do subsolo. As Memórias do Subsolo. Isso, cara, esse livro é sensacional. Tu viu como é que eu falei, né? Não sei o que é do subsolo. Não sei o que é do... O meu nível intelectual. Eu comecei a ler Dostoiévski depois que eu conheci o professor Jordan Peterson. Eu assisti às aulas dele lá, via, né, as palestras e tudo mais, e ele falava bastante ali sobre... Eu lembro de uma aula que ele falava sobre os existencialistas, né? E o Dostoiévski entrava nessa também. E na faculdade eu não tive essa oportunidade, né? Na faculdade, né, não vai contemplar tudo, e o professor, ele sempre vai escolher aquilo, né, que ele já tem experiência e tudo mais. Até agora, assim, eu conheci um professor que tem mais experiência com Dostoiévski na Universidade de Brasília. E nem é professor meu, eu fui na aula lá da minha namorada e fui de penetra lá, né, e curti pra caramba, porque pela primeira vez eu vi um professor falando de Dostoiévski, entrando nas histórias e tal. Uhum. Mas eu comecei a ler porque eu queria entender qual era o aspecto psicológico do qual o Jordan Peterson estava falando, que ele costumava trazer para as obras. Então você vai ver em Dostoiévski muitos personagens que são ressentidos, personagens que estão ensimesmados dentro da própria cabeça o tempo inteiro. Você pegar o Homem do Subterrâneo, que o nome desse livro... Só uma consideração aqui que eu acho interessante, porque eu sou uma pessoa que fez faculdade de engenharia. Então, obviamente, não era parte do mundo estudar literatura, quanto mais literatura russa, Dostoiévski, Tolstói e outros, enfim. Então, uma coisa que eu perdi muito, né, na minha base, na minha construção literária, foi essa bagagem da faculdade, né? E não só da própria faculdade, independente se é de ciências sociais, se é de história, filosofia, qualquer tipo, ou até de letras mesmo, né, de criação literária, qualquer tipo de faculdade nesse sentido, você estar inserido no meio, né, você, e sendo interessado naquilo, você vai muito além do que o professor de faculdade fala. Então você vai, igual o Jota que falou, você vai para palestras, você vai para momentos assim que expande as horas da faculdade, né? E eu não tive essa oportunidade. Eu fui para outro caminho, eu fui entrar para a literatura muito mais tarde, né? Então ter esse resgate, esse interesse por alguns autores, já ter escutado falar um tempo atrás, isso me falta. E algo que eu sinto falta. Vamos lá. O livro tem diferentes nomes, né? Memórias do Subsolo, Notas do Subsolo, Notas do Subterrâneo, enfim. Mas ficou definido que esse cara é o Homem do Subterrâneo, porque ele não tem um nome ali na narrativa, né? Mas ele é do subterrâneo. Que ele é uma pessoa ressentida. Ele começa a história falando, eu sou um homem doente, eu sofro do fígado, sei lá. E ele vai descrevendo como ele é uma pessoa ruim, né? Porque ele é um burocrata que faz questão de fazer com que as coisas fiquem mais difíceis para as outras pessoas. Só que ele desenvolve uma ideia muito interessante. A primeira parte do livro, ele vai filosofando. Por isso que é difícil, né? Porque ele entra num devaneio que ele vai falando de teorias e tem algumas referências que, às vezes, talvez, se você não tiver acostumado com a linguagem literária, se você não tiver acostumado com a literatura desse escritor, talvez para você fique um pouco demais para digerir, né? Na segunda parte da narrativa que ele entra na história de fato, que ele vai narrar uma coisa que aconteceu. Mas ele desenvolve uma ideia... E esse é um dos principais motivos que as pessoas se afastam de literatura russa ou literatura chinesa, literatura de fora dos polos norte-americanos e europeus, né? Tem um certo receio por acreditar que é muito complicado, porque nós temos, por exemplo, Guerra e Paz, de Tolstói, a gente tem outros grandes clássicos da literatura que são tidos como livros difíceis de ler, de serem digeridos, então já tem um certo receio. Quando você pega para ler, você não vai de peito aberto para encarar, muitas das vezes já vai com esse certo preconceito que vai ser difícil, e aí sim você vai ter dificuldades mesmo, né, para consumir esse conteúdo.
que é bem interessante, que é uma crítica que Dostoiévski faz ao excesso de racionalismo, né? Que a gente entra nessa coisa de que o homem é um ser racional e que, por exemplo, vamos aqui fazer... Vou pegar um exemplo. A gente vai fazer a revolução e as pessoas vão ser iguais e todo mundo vai ter boas condições de vida, vai todo mundo ficar tranquilo, né? Então ele traz essa crítica à utopia. Porque o homem do subterrâneo, ele diz o seguinte: não tem como ser... Tá, você pode criar um palácio de cristal aí, em que tudo vai ser igual, todo mundo vai estar vivendo bem e tudo mais. Só que vai chegar um momento que o homem ele vai querer destruir as coisas, sei lá, fazer coisas ruins, simplesmente para provar o ponto dele, né? Quem te garante que se você melhorar a vida das pessoas economicamente, elas vão deixar de serem miseráveis por dentro, ou fazer coisas ruins, ou querer simplesmente acabar com tudo? Não tem como você achar que o homem é uma notinha de piano. E é isso que ele traz, né? O homem não é uma nota de piano. Ele vai fazer de tudo para provar que ele não é uma nota de piano. Pô, você não pode apertar no homem dó achando que ele sempre vai fazer dó. Uma hora ele vai fazer ré, mi. Então ele traz essa crítica, né, que é muito forte, muito inteligente, cara. Incrível. Essa obra é incrível. Em que ano foi publicado essa obra? Não sei, 1800 e carambas. Antes de 1900. Então é muito antes de... Muito antes da Revolução Russa, Dostoiévski estava escrevendo, estava criando, definindo bem o tipo, né, desse homem utópico, né, que acha que vai mudar o mundo para melhor, né? Você pega a figura do Raskolnikov lá, de Crime e Castigo. Ele é um jovem muito inteligente e ele acredita ser, né, tão superior quanto um Napoleão, por exemplo, que daria direito para ele de matar uma velha que só tá ali acumulando riqueza e tudo mais. E é isso justamente que ele faz, né? Essa velha só tá acumulando riqueza e tal, eu sou uma pessoa super inteligente e essa pessoa não serve para nada nessa sociedade. Tudo bem, essa pessoa é dispensável, vai lá, mata a velha com machado, ela é uma penhorista. Se eu não me engano, a irmã dela que estava lá também, ele acaba tendo que matar a irmã ou a sobrinha, não me lembro muito bem. Matou a burguesa. Matou a burguesa. Mas como é que esse cara conseguiu criar essa crítica? Ele viu que estava para acontecer? O cara é um gênio. Mas ele viu que estava para acontecer? Assim, já tinha esses indícios, né, na sociedade. Assim, eu não sou nenhum expert em história, né, mas ele já estava observando que existia esse tipo de anseio. Exato. Né, tava surgindo as novas ideias, né, as novas ideias. Tem uma história dele que é o crocodilo, que um cara ele é engolido por um crocodilo, ele vai numa galeria, tá tendo uma exposição, aí vem algumas ideias europeias, alguma coisa assim. Eu não me lembro muito dos detalhes, assim. Mas esse cara é engolido por um crocodilo, ele fica lá teorizando como melhorar a sociedade. Olha que maluca essa história. O cara escrevendo isso em 1800 não sei quantos. Cara, né? Curioso. Super fantástico, assim, né? E essa visão que eu tenho, né, desse tipo, né? A pessoa que acha que ela vai melhorar o mundo, né? Simplesmente porque tá ali escrevendo teorias, simplesmente, eu acho que o mundo é injusto e as pessoas sofrem, e o mundo está separado entre oprimidos e opressores, e eu sou oprimido, e se os oprimidos vencerem os opressores, o mundo... Não é assim que o mundo funciona, é muito complexo, cara. As pessoas são subjetivas, Exato. né? Não tem como você restringir toda a complexidade do mundo para uma narrativa, para uma das narrativas possíveis, né? Para o que é o mundo, que são as pessoas, né? E Dostoiévski, ele é essencial, eu diria assim, para você compreender isso no sentido psicológico. Interessante. Eu preciso ler esse cara, então. Leia O Sonho de um Homem Ridículo. O Sonho de um Homem Ridículo. O Sonho de um Homem Minha Ridículo. biografia. Aí o corte, interessante nessa reflexão sobre Dostoiévski, e no final como uma sugestão de leitura, né? Acho que para quem ainda não leu, eu já esbocei ler algumas leituras dele, mas O Sonho de um Homem Ridículo talvez me parece mais interessante. Então, bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Quero que você comente aqui se você já leu ou não Dostoiévski. E se inscreva no canal, curta esse vídeo. Todos os dias conteúdos literários aqui pra você. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.